Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Se vocês puderem escrever aqui no chat, se vocês me ouvem, me veem bem, eu agradeço para a gente poder começar a aula de hoje. Ou então vou ver aqui com o Caleb, se ele está me ouvindo. Perguntei aqui para o Caleb se ele está me ouvindo, se está tudo certo para a gente começar. O áudio está bom, Caleb? Você consegue me ouvir? Eu estou tentando abrir aqui. Na hora que abrir o vídeo, fechou. Ah, tá. Tô só esperando você me confirmar aqui para começar a aula. Tá bom. Hoje a gente eu vou aqui começando a falar brevemente, né, dar uma introdução. Hoje a gente vai ter essa aula, né, que é no contexto aqui do curso da OAB. Fico muito feliz em estar aqui, né, nessa oportunidade com vocês. Bom, o Caleb confirmou que vocês estão me ouvindo, então tá tudo certo. Só agradecer a ele. Eu separei um tema, né, que eu acho importante para a prova da OAB em relação ao direito penal, que é a prescrição penal, né? É um tema que muita gente aí tem receio, né? Muitas vezes não está muito familiarizado, e aí eu acho um tema importante porque pode garantir aí uma pontuação relevante para o candidato. Então, hoje a gente vai falar sobre prescrição penal no âmbito do direito penal, né? Eu sou professora, eu me chamo Marcela Davi, dou aula no curso Brioche desde 2018, salvo engano, desde 2018. Faço mestrado, né, em direito penal na UERJ, fiz graduação pela UERJ, sou policial civil no estado do Rio de Janeiro, do concurso de 2015, e é isso, né? Tenho o maior prazer em dar aula de direito penal, gosto muito, né? Estava dando aula agora lá em uma turma da UERJ, Direito Penal 2, para graduação, e hoje vou conduzir essa aula aqui com vocês sobre prescrição penal, e no curso da OAB também vou conduzir a turma, né? Dando a parte geral e a parte especial do Código Penal. Então, eu sou professora de Direito Penal, que dá a parte geral e a parte especial do Código Penal. E aí, por isso, hoje eu selecionei essa matéria sobre prescrição penal para a gente trazer aí, abordar esse tema muito importante, tanto para a OAB quanto para a prova de concurso, né? Então, vamos lá, pessoal. A prescrição penal, né, como vocês já devem conhecer, ela é um instituto, né, que tem como natureza jurídica ser uma causa de extinção da punibilidade, com base no artigo, né, 107 do Código Penal. Eu estou aqui com o código aberto num outro computador para ir acompanhando e não correr o risco de fechar aqui a aula, né? E eu peço que vocês também acompanhem aí com o código, que eu acho essencial, né, em todas as aulas que vocês tenham a intenção de fazer, né? Eu acho muito importante vocês sempre acompanhar com a legislação, que é o principal modo aí de vocês conseguirem absorver o conhecimento necessário para o dia da prova. Para o dia da prova, você tá familiarizado aí com a letra da lei, você estava familiarizado com o seu vademecum, né? E também pela própria memória visual. Então, é sempre importante toda a aula, né? Direito penal principalmente, mas todas as matérias, vocês estarem aí com o código de vocês. Então,
No artigo 107, né, nós temos aí, no artigo 107, inciso 4, a prescrição penal. Então, a prescrição penal tem como natureza jurídica ser uma causa de extinção da punibilidade. Ou seja, com isso, né, o que nós constatamos aí, né? Que a prescrição penal ela está fora do conceito analítico de crime. O conceito analítico de crime, né, é fato típico, ilícito e culpável para a teoria finalista, né, cunhada aí principalmente pelo professor Welzel no âmbito do finalismo. Então, nós podemos já de antemão perceber que, sendo uma causa de extinção da punibilidade, a prescrição penal ela se encontra fora, né, do conceito analítico de crime, porque as causas de extinção da punibilidade, né, estão fora aí do conceito analítico de crime. O crime vai já ter acontecido, perfeito? Então, vejam só, a natureza jurídica, que é a primeira informação muito importante de vocês terem em mente, é de causa de extinção da punibilidade. Então, a prescrição é uma causa de extinção da punibilidade. Pela prescrição, nós temos aí, né, nós temos como consequência que o ius puniendi do Estado, ou o direito, né, de punir do Estado, ou o direito de executar a sanção penal, não vai mais poder ser executado, não vai mais poder ser exercido. Então, esse direito, né, ele é consumido aí pela prescrição. Então, o Estado ele tem um prazo para exercer o seu ius puniendi, o seu direito de punir, ou o direito de executar a sanção penal imposta em um título executivo condenatório, que é uma sentença condenatória. Então, nós temos duas pretensões distintas que vão nos guiar aí no estudo da prescrição penal. A primeira pretensão que surge para o Estado com a prática de um delito, né, é o ius puniendi, é o direito de punir. Então, diante de um fato delitivo, surge para o Estado o direito de aplicar uma pena. Então, a primeira pretensão estatal aí é o direito de punir, é o ius puniendi. Em um segundo momento, após a instauração da ação penal, após a instrução, após todo esse procedimento penal, nós poderemos ter a aplicação de uma sentença condenatória. E a sentença condenatória vai aplicar uma pena. E para executar essa pena, depois de exercido o direito de punir do Estado, então, que se exaure aí com a aplicação de uma pena através de uma sentença penal condenatória, surge, então, uma segunda pretensão para o Estado, que é a pretensão de executar essa sanção penal. E, novamente, o Estado também tem um prazo para executá-lo. Então, o que nós estudamos no âmbito da prescrição é o prazo que o Estado tem, em um primeiro momento, para exercer o ius puniendi e, em um segundo momento, executar a sanção penal. Então, nós temos aí duas pretensões e o Estado vai ter um prazo para exercê-la, perfeito? Não é ad eterno que o Estado vai poder aí ficar correndo atrás do indivíduo, seja para aplicar a sanção penal ou seja para executá-la. O Estado tem um prazo para exercer essa pretensão. E qual é esse prazo? A pergunta que fica é essa, né? Como calcular esse prazo de prescrição? Bom, o prazo prescricional, ele é calculado aí, né, nos termos do artigo 109 ao 118 do Código Penal, que vai trazer o regramento sobre o prazo prescricional e a forma de se calcular. Então, o regramento da prescrição, né, do prazo prescricional, está a partir aí do artigo 109 do Código Penal. Então, a partir da leitura desses dispositivos, nós vamos poder ter o regramento, absorver o regramento que traz aí no Código Penal de como se calcular esse prazo prescricional. A partir da diferenciação, né, da pretensão que se busca exercer pelo Estado, a doutrina faz uma subdivisão, né, e classifica o prazo prescricional em duas espécies, né, em duas grandes espécies, né? Então, nós podemos ter aí um prazo da prescrição, da pretensão punitiva, que em um primeiro momento é a pretensão do Estado de aplicar a sanção penal. Então, nós temos um prazo, né, referente ao prazo da prescrição da pretensão punitiva. E em um segundo momento, a doutrina vai dizer que nós temos um prazo da prescrição da pretensão executória,
que é justamente o prazo, então, após a sentença condenatória com trânsito em julgado, que o Estado vai ter para executar aquela sanção penal aplicada. Então, nós temos duas grandes espécies de prazo prescricional. Prazo, né? O primeiro prazo, né? A primeira espécie é a prescrição da pretensão punitiva, e a segunda espécie é a prescrição da pretensão executória. Bom, para diferenciar essas duas espécies, eu preciso que vocês visualizem aí, né, os termos, né, e o termo inicial de cada uma delas e os marcos interruptivos. Bom, é muito importante nós fazermos essa divisão, né? O prazo da prescrição da pretensão punitiva, ele vai se dar aí, né? Ele vai acontecer entre o fato até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Bom, então, entre o fato e o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, se nós procurarmos a prescrição entre esse termo inicial e os marcos interruptivos que estão aí entre o fato e o trânsito em julgado da sentença condenatória, é possível que nós digamos que a prescrição que acontece nesse intervalo é uma prescrição da pretensão punitiva. E vejam, tem uma razão de ser, porque até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que o Estado está buscando, pessoal? O Estado estará buscando aplicar a pena. Então, é claro que, se a prescrição acontece entre o fato e o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prescrição que acontece aí, né, nesse interregno, vai ser uma prescrição de qual pretensão do Estado? Da pretensão de punir, da pretensão de aplicar a pena, perfeito? Bom, agora, se eu procurar a prescrição em um interregno, em um intervalo que aconteça após o trânsito em julgado da sentença condenatória, essa prescrição irá se referir, né, à pretensão executória. Então, será uma prescrição da pretensão executória. Então, o grande marco aí que nós temos que ter em mente é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se a prescrição acontece, ela é observada em um dos intervalos aí antes do trânsito em julgado, ela vai ser uma prescrição da pretensão punitiva, que se subdividirá em 3 outras espécies que nós vamos falar ainda hoje. Agora, se a prescrição acontece em um interregno, né, em um intervalo após o trânsito em julgado, eu posso dizer que a prescrição é da pretensão executória, ou seja, da pretensão do Estado de executar aquela pena que foi imposta nesse título executivo judicial, que é a sentença condenatória com trânsito em julgado. Bom, então, essa é a primeira observação que eu queria que vocês tivessem em mente aí, para visualizar essas duas grandes espécies de prescrição, que é a prescrição da pretensão punitiva em um primeiro momento e a prescrição da pretensão executória em um segundo momento. Bom, nós já dissemos, né, que a natureza jurídica é de causa de extinção da punibilidade, perfeito? Conforme o artigo 107, inciso 4, que está lá no Código Penal de vocês. Em relação ao prazo propriamente dito, como eu estava dizendo para vocês, é a partir do artigo 109 que nós vamos ter esse regramento que vai trazer essa resposta, né, de qual é o prazo, então, para o Estado aplicar a sanção penal ou qual é o prazo para o Estado executar a pena. O grande artigo, né, que vocês têm que ter em mente, têm que dominar, é o artigo 109 do Código Penal. O artigo 109 do Código Penal vai trazer os prazos de prescrição, correto? Que o Estado terá para punir ou para executar a pena. Então, o 109 é muito importante. Ele tem uma redação um pouco confusa, e aí é importante, né, que vocês em casa coloquem na estante de vocês, coloquem no espelho, façam uma tabela com 109, para que vocês
se familiarizem cada vez mais com esses prazos prescricionais e consigam até mesmo decorar aqueles prazos que eu digo ser mais importantes. Aqueles prazos que eu digo serem mais importantes, né? Principalmente os dos últimos incisos do 109. Bom, então o artigo 109 ele vai trazer aí os prazos prescricionais do nosso Código Penal. Diz o artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se, inciso 1, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Em, inciso 2, 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Em 12 anos, inciso 3. Inciso 3, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Em 8 anos, no inciso 4, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Inciso 5, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou sendo superior, não excede a 2 anos. E o inciso 6º, muito importante, cuidado com ele, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, veja, uma primeira observação que eu já faço a vocês é esse inciso 6 esse inciso 6º e o inciso 5º, eles são muito importantes, porque esse marco temporal da pena de 1 ano, se a pena for inferior a 1 ano, o prazo prescricional é de 3 anos. Só vai ser superior, só vai ser 4 anos, só vai ter um prazo, né, maior do que 3 anos, ou seja, de 4 anos, caso o máximo da pena seja igual ou superior, né, a 1 ano, não excedendo a 2. Então, cuidado, para ser um prazo prescricional de 3 anos, a pena tem que ser inferior a 1 ano. Se for 1 ano, já é o prazo prescricional do inciso 5º, que traz um prazo prescricional de 4 anos. Então, para ser um prazo prescricional de 3 anos, tem que ser uma pena inferior a 1 ano, perfeito? Não incluindo 1 ano, perfeito? Essa é uma grande observação que eu queria fazer com vocês. Então, o 109 traz aí os prazos prescricionais que nós vamos ter no nosso Código Penal. Muito importante, né, que ele menciona aí a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Bom, essa prescrição, via de regra, vai ser a prescrição da pretensão punitiva, perfeito? Se é uma prescrição, né, que vai se dar antes do trânsito em julgado, vai ser uma prescrição da pretensão punitiva. E a primeira espécie aí de prescrição da pretensão punitiva é aquela que se dá pela pena máxima cominada ao delito. Então, antes de ter sentença, se nós não temos uma sentença condenatória, nós não temos uma pena em concreto, correto, pessoal? Sem uma pena em concreto para nos guiar, o que o Código Penal diz para a gente? O Código Penal diz: se vocês não têm uma pena em concreto, para calcular o prazo prescricional, deve-se utilizar o máximo de pena cominado abstratamente para o delito. E essa é a nossa primeira espécie de prescrição, é a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato. Essa é a primeira espécie que nós vamos estudar da prescrição da pretensão punitiva, que tem três subespécies. A primeira delas é a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato. Então, antes de uma sentença condenatória, antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, como eu vou calcular o prazo prescricional? Eu vou pegar o tipo penal no código, então vamos supor um crime de furto. Eu vou pegar o crime de furto no Código Penal e vou analisar qual é a pena máxima para aquele delito. Qual é a pena máxima abstratamente cominada para o crime de furto? Bom, para o crime de furto, a pena máxima cominada é de 4 anos. 4 anos gera um prazo prescricional com base no artigo 109. Bom,
gera um prazo prescricional de 8 anos, pelo inciso 4, perfeito? Porque 4 anos é superior a 2 e não excede a 4. Então, veja, a forma de se calcular o prazo prescricional, a forma de se calcular o prazo da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato é indo ao tipo penal, vendo a pena máxima desse delito e depois, com essa pena máxima, ver o prazo prescricional dado pelo artigo 109 do Código Penal, perfeito? Bom, essa é a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato. Quanto a essa subespécie, eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira delas se refere à dosimetria penal. A dosimetria penal, estabelecida no artigo 68 do Código Penal, traz um critério trifásico de aplicação de pena. Então, no direito penal brasileiro, o juiz, ao aplicar a pena, ele deve passar por 3 fases. Na primeira fase, o juiz fixa a pena base. Na segunda fase, o juiz vai valorar as agravantes e as atenuantes. Na terceira fase, o juiz vai valorar as causas de aumento e de diminuição de pena. Bom, alguma dessas circunstâncias farão diferença no cálculo da prescrição penal, da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato? Nós temos que ter aí algum conhecimento de aplicação de pena. Bom, quanto à dosimetria penal, na primeira fase, o juiz ele vai ficar adstrito aí ao mínimo e ao máximo combinado no tipo penal em abstrato, sendo que ele vai se afastar do mínimo conforme, né, ele exaspere a pena base de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Essa é a primeira fase. Então, na primeira fase, a pena máxima ela não vai poder ser ultrapassada. O juiz está limitado aí ao mínimo e ao máximo previsto no tipo penal, perfeito? Bom, na segunda fase, o juiz ele vai valorar as agravantes e as atenuantes. As agravantes e as atenuantes também não podem ultrapassar o máximo nem diminuir aquém do mínimo. Então, veja, as agravantes também não gerarão uma pena além do máximo. Nós temos até uma súmula que diz, que corrobora esse entendimento, que é a súmula 231 do STJ. Então, as agravantes, elas não podem elevar a pena máxima além do mínimo, assim como também não poderão trazer a pena mínima abaixo do mínimo legal. Então, as agravantes não podem levar a pena além do máximo, como também não podem trazer a pena mínima abaixo daquele mínimo determinado no tipo penal. Então, as agravantes, né, e as atenuantes também não vão fazer diferença para o cálculo da prescrição pela pena máxima em abstrato, porque elas não podem alterar o máximo da pena fixado ali abstratamente ao delito. Agora, as causas de aumento e as causas de diminuição, que são valoradas na terceira fase da dosimetria penal, elas podem, sim, trazer a pena acima do máximo ou abaixo do mínimo. Então, as causas de aumento e as causas de diminuição poderão alterar a pena máxima prevista para aquele tipo penal. Então, por isso, no momento de se calcular o prazo prescricional, caso uma questão traga uma causa de aumento ou de diminuição, elas deverão ser consideradas para o cálculo da prescrição pela pena máxima em abstrato. Eu vou ter que valorar, eu vou ter que pesquisar qual é a pena máxima que eu posso ter diante daquela causa de aumento ou daquela causa de diminuição. Veja, se for uma causa de aumento, eu vou pegar o máximo de aumento, porque eu quero saber a pena máxima daquele delito para calcular o prazo da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato. Eu, diante de uma causa de aumento, deverei pegar a fração que mais aumente a pena. Afinal, nós estamos buscando a pena máxima para aquele delito. Agora, se se tratar de uma causa de diminuição, como nós estamos buscando a pena máxima, eu terei que aplicar o mínimo de diminuição para buscar a pena máxima. Afinal,
a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória vai se dar pela pena máxima. E para saber qual é a pena máxima, diante de uma causa de diminuição, eu deverei diminuir do mínimo. Por isso, eu buscarei o mínimo, a fração mínima aí de diminuição, para obter a pena máxima, perfeito? E se for uma causa de aumento, aí, ao contrário, eu buscarei aumentar do máximo. Então, muito cuidado com essa diferença e cuidado com essa fórmula, né, de se valorar as causas de aumento e de diminuição, que terão relevância mesmo aí diante do cálculo da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato. Bom, uma segunda observação dentro dessa temática ainda que eu gostaria de fazer com vocês é quanto às causas de aumento que se impõem em razão ao concurso de crimes, perdão. No caso de concurso de crimes, no caso do concurso formal próprio e no caso do crime continuado, nós temos um benefício que o Código Penal traz para o réu. Qual é esse benefício? Ao invés das penas serem somadas, haverá a aplicação da pena através de uma exasperação penal. Então, vejam só, lá no caso do crime, do concurso de crimes, né, pelo concurso formal próprio, o artigo 70 diz o seguinte: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mais aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. Então, ao invés de nós somarmos as penas, nesse caso do concurso formal próprio, eu vou pegar apenas uma das penas, qualquer uma delas, se elas forem idênticas, ou a maior, se forem diversas, e vou exasperar da fração de 1/6 até metade, perfeito? E as outras penas eu vou esquecer. É assim que se aplica o concurso formal próprio. No caso do crime continuado, o artigo 71 traz o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais graves se diversas, aumentadas em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, no crime continuado, eu também não vou somar as penas. Eu vou pegar qualquer uma delas se idênticas ou a mais grave se diversas e vou exasperar da fração de 1/6 a 2/3. Vejam, essa exasperação é uma causa de aumento de pena, mas ela se coloca favoravelmente ao acusado, porque se não fosse a exasperação, se não fosse a fração de exasperação, haveria a soma das penas, que geraria uma pena pior, uma sanção pior para o réu. Então, veja, essa causa de aumento de pena em decorrência da exasperação do concurso de crimes pelo concurso formal próprio ou pelo crime continuado, uma vez que elas são um benefício ao réu, no caso do cálculo da prescrição, as penas, né, elas deverão ser consideradas isoladamente e não a pena exasperada. O que eu quero dizer com isso? No caso do cálculo da prescrição desses crimes em concurso formal próprio ou de crime continuado, eu deverei calcular o prazo prescricional para cada um dos crimes isoladamente e não calcular a prescrição com base na pena exasperada. Eu vou desconsiderar, para fins do cálculo do prazo da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato, ou ainda, né, pela pena em concreto, eu vou desconsiderar a exasperação, perfeito? E vou calcular a prescrição para cada uma das penas isoladamente. Isso está lá no artigo 119 do Código Penal, que diz o seguinte: no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos crimes isoladamente. Também tem uma súmula
que traz o mesmo entendimento. A súmula 497 do STJ diz o seguinte: quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Perfeito? Continuando. Bom, nós já sabemos agora qual é o prazo prescricional que nós vamos ter e como se calcula esse prazo prescricional, perfeito? O prazo da prescrição da pretensão punitiva vai ser calculado, né, nessa primeira espécie que nós estamos vendo agora, que é a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato. Ela vai se dar com base nessa pena máxima abstratamente combinada para o tipo penal. Bom, já sabemos que, de posse aí dessa pena máxima, eu vou pegar essa pena máxima e vou jogar lá no artigo 109 para obter, de fato, o prazo, o quanto que o Estado vai ter, quantos anos o Estado vai ter para poder aplicar a sanção penal àquele indivíduo. Bem, nós já sabemos esse prazo, perfeito? Mas pergunto a vocês, a partir de quando esse prazo começa a correr? Qual é o termo inicial da prescrição? Isso quem vai nos dizer é o artigo 111 do Código Penal. O artigo 111 ele vai trazer o termo inicial da prescrição. Então, diante desse prazo, que nós já vamos saber, com base na pena máxima abstratamente combinada, em conjunto com o artigo 109, nós temos que saber a partir de quando eu começo a contar esse prazo. E isso quem me responde é o artigo 111 do Código Penal, que vai dizer o seguinte: a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, inciso 1, do dia em que o crime se consumou. Inciso 2, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Inciso 3, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Inciso 4, nos casos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Inciso 5, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Então, o termo inicial está lá no artigo 111 do Código Penal. Via de regra, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do fato, que a gente chama vulgarmente a data do fato, que é esse inciso 1, que vai dizer do dia em que o crime se consumou. Então, do dia em que o crime se consumou, nós colocamos, geralmente, né, quando nós queremos fazer aqueles marcos interruptivos, e nós colocamos o primeiro, né, que é o termo inicial da contagem do prazo prescricional, ou seja, o fato. Então, o que esse fato quer dizer? Como é que a pessoa sabe que começa a contar a prescrição a partir do fato? A pessoa sabe isso porque o artigo 111 diz do dia em que se consumou o crime. Mas veja, pode acontecer de não necessariamente ser um fato consumado, ser um crime consumado. Se for um crime tentado, o inciso 2 diz do dia em que cessou a atividade criminosa. Nos casos de crime permanente, no caso de crime permanente, do dia em que cessou a permanência. E temos aí mais duas, né, hipóteses especiais para os casos de bigamia, falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, e no inciso 5, nos crimes contra a dignidade sexual. Cuidado aí com essa pegadinha, né, com a literalidade desses incisos, para os casos em que não se dê um crime comum consumado, perfeito? Então, cuidado, mas geralmente a regra é, né, o termo inicial se dá aí do dia em que o crime se consumou e a gente colocar, quando nós vamos calcular, o fato, perfeito? Como termo inicial, com base nesse artigo 111, inciso 1. Bom, do fato, nós vamos contar até quando? Será que a gente conta do fato até o trânsito em julgado? Será que nós contamos de uma forma ininterrupta esse prazo prescricional? Por exemplo, no crime de furto, né, que nós vimos aí,
que tem uma pena máxima de 4 anos e um prazo prescricional com base no artigo 109 de 8 anos, né? Será que esses 8 anos se contam do fato até o trânsito em julgado? Não, pessoal. Nós vamos ter, né, marcos interruptivos ao longo desse processo. Então, nós não temos uma contagem ininterrupta. A contagem do prazo prescricional, ela vai começar com o fato, perfeito? Com base no artigo 111, inciso 1, e ela vai ser interrompida por marcos interruptivos que estão dispostos lá no artigo 117 do Código Penal. Então, vocês têm que dominar também esse artigo 117 do Código Penal, que traz os marcos interruptivos da prescrição. Porque a prescrição vai ser calculada entre esses marcos interruptivos. Então, eu vou calcular a prescrição do fato até o primeiro marco interruptivo. Depois desse primeiro marco interruptivo, eu zero a contagem e conto desse primeiro marco até o próximo marco interruptivo. Todos os marcos interruptivos estão taxativamente previstos no artigo 117 do Código Penal. Bom, então nós começamos a contagem do prazo prescricional com o fato, perfeito? Artigo 111, inciso 1. E do fato eu vou contar até quando? Bom, o artigo 117, inciso 1, que traz os marcos interruptivos, diz o seguinte: o curso da prescrição interrompe-se, inciso 1, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Bom, então, o primeiro marco interruptivo que nós vamos ter é o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, eu vou contar do fato até o recebimento da denúncia ou da queixa, que é o primeiro marco interruptivo. No recebimento da denúncia ou da queixa, esse prazo, né, essa contagem vai zerar e eu vou contar tudo de novo. Todo o prazo prescricional de novo, do primeiro marco até o segundo marco. Depois do segundo marco até o terceiro marco interruptivo e assim sucessivamente até chegar o trânsito em julgado dessa sentença condenatória, perfeito? Bom, então, contamos do fato até o recebimento da denúncia da queixa. O inciso 2 vai trazer um outro marco interruptivo, mas esse marco interruptivo do inciso 2 e também do inciso 3, ele só vai acontecer para algumas espécies de crimes, para crimes que são especiais, que são os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida, eles estão elencados lá no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Os crimes dolosos contra a vida são o homicídio doloso, a participação no suicídio, que está lá no artigo 122 do Código Penal, o infanticídio, que está no artigo 123, e o aborto, que está no artigo 124, 125 e 126. Se nós estivermos diante de crimes dolosos contra a vida, cuja competência para o julgamento é do tribunal do júri e não do juiz da vara criminal e não do juiz presidente, mas do conselho de sentença. Bom, se nós estivermos diante desses crimes, nós vamos ter 2 marcos interruptivos a mais, que são a pronúncia e a confirmação da pronúncia. Então, muito cuidado se vocês estiverem diante de uma questão de direito penal que traz um crime doloso contra a vida. Quais são mesmo esses crimes? Quais são esses crimes mesmo? Bom, é o homicídio, a participação no suicídio, o infanticídio e o aborto. Se vocês estiverem diante desses crimes, muita atenção, porque nós temos mais 2 marcos interruptivos, que é a pronúncia e a confirmação da pronúncia, perfeito? Então, esses 2 marcos interruptivos que estão no inciso 2 e 3 do artigo 117, eles só irão acontecer no caso dos crimes dolosos contra a vida, perfeito? Se for qualquer outra espécie de crime, nós não iremos ter como marco interruptivo a pronúncia e a confirmação da pronúncia. Esses marcos interruptivos só irão acontecer diante dos casos dos crimes dolosos contra a vida,
que estão elencados no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, e estão, né, possuem um procedimento especial que está regrado a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal. Então, muito bem, nós contamos do fato até o recebimento da denúncia da queixa. Se for um crime doloso contra a vida, um homicídio, uma participação no suicídio, um infanticídio ou um aborto, eu vou contar do recebimento da denúncia até a pronúncia. E se dessa pronúncia houver recurso, eu vou contar da pronúncia até a confirmação da pronúncia, perfeito? Bom, e se não se tratar de crime doloso contra a vida? Bom, se não se tratar de crime doloso contra a vida, pessoal, nós não vamos ter a pronúncia nem a confirmação da pronúncia como marco interruptivo. Nós vamos contar do fato até o recebimento da denúncia ou da queixa. E depois do recebimento da denúncia ou da queixa, nós vamos contar até o próximo marco interruptivo, que é a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, que está lá no artigo 117, inciso 4. Então, esse aí será o segundo marco interruptivo se tratar de um crime que não seja doloso contra a vida. Agora, ele poderá ser o quarto marco interruptivo caso seja um crime doloso contra a vida, perfeito? Então, cuidado aí com essas duas formas de contagem, a depender da espécie do crime que vocês estejam lidando, perfeito? Os outros dois marcos interruptivos que estão no artigo 117, que são o início ou a continuação do cumprimento de pena ou a reincidência, eles não vão se referir aí à contagem, né? Ao interregno, ao marco interruptivo do prazo prescricional da pretensão punitiva. Então, nós não vamos falar deles por agora, perfeito? O que importa agora para o cálculo do prazo prescricional da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato são os seguintes marcos: o fato como termo inicial da contagem, segundo o artigo 111, inciso 1, depois o recebimento da denúncia ou da queixa, depois, se tratar de crime doloso contra a vida, a pronúncia. Se houver recurso da pronúncia, depois teremos como marco interruptivo a confirmação dessa pronúncia. Após, em seguida, nós teremos como marco interruptivo a publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorrível. Bom, essa é a forma, né, de se contar o prazo prescricional. Eu vou contar o prazo prescricional entre esses marcos interruptivos. Entre o interregno, entre cada marco interruptivo, eu vou buscar se houve ou não, se passou mais tempo ou não do que o Estado tem para punir o indivíduo com base no prazo do artigo 109 do Código Penal. Essa é a forma de contagem para os crimes dolosos contra a vida. Se não for crime doloso contra a vida, eu vou contar do fato como termo inicial, com base no artigo 111, inciso 1. Depois, eu vou contar até o primeiro marco interruptivo, que é o recebimento da denúncia ou da queixa. Após esse marco interruptivo, o próximo é a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, perfeito? Então, entre esses lapsos temporais é que eu vou buscar a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato, que é a que nós estamos falando agora. Bom, então eu falei aí dos marcos interruptivos, perfeito? Falei que em cada um deles a contagem será zerada, perfeito? Então, em cada um desses marcos interruptivos, eu vou zerar a contagem e vou começar a contar do zero, perfeito? Então, a partir do recebimento da denúncia ou da queixa, vamos supor para um crime de furto. Eu tenho fato, perfeito, como termo inicial, e vou chegar até o recebimento da denúncia ou da queixa. No caso, vai ser denúncia, porque é um crime de ação penal pública incondicionada.
Um crime de furto tem pena máxima de 4 anos. Essa pena máxima de 4 anos gera um prazo prescricional de 8 anos. Então, como eu vou contar esses 8 anos? Eu vou contar do fato até o recebimento da denúncia. Passaram-se mais de 8 anos? Se houve mais de 8 anos entre esse interregno, houve a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato. Depois do recebimento da denúncia ou da queixa, eu conto até a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Passaram-se mais de 8 anos entre esse interregno? Se não se passaram mais de 8 anos, não houve a prescrição. Perfeito? É assim que eu faço essa contagem. Bom, trouxe para vocês, eu gostaria de fazer algumas observações em relação a cada um desses marcos interruptivos, perfeito? Bom, nós já falamos aí do recebimento da denúncia ou da queixa, correto? Que é um momento, né, do processo em que, após oferecida a denúncia, o juiz vai decidir se ele recebe ou não essa denúncia ou a queixa. A partir do momento em que ele recebe, interrompe-se o cálculo aí da prescrição, a contagem da prescrição. O segundo marco interruptivo é essa decisão da pronúncia. Quanto à decisão da pronúncia, eu já mencionei para vocês, ela é específica aí do procedimento, né, do tribunal do júri, dos crimes dolosos contra a vida. A pronúncia, ela é uma decisão que põe fim à primeira fase do procedimento no tribunal do júri, desse procedimento, né, dos crimes dolosos contra a vida. Então, a pronúncia encerra esse primeiro momento desse procedimento bifásico, que é o tribunal do júri, que é o procedimento do tribunal do júri, dos crimes dolosos contra a vida. Bom, nesse encerramento da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, o juiz ele pode, além de pronunciar o réu, ele pode, né, impronunciá-lo, desclassificar o crime ou absolver o acusado. O que eu quero destacar para vocês? Apenas a decisão de pronúncia interrompe a prescrição, pessoal. Se for desclassificação, se for impronúncia ou se for absolvição, não haverá interrupção da prescrição. Apenas a pronúncia, que está lá no artigo 413 do Código de Processo Penal, interrompe a prescrição, perfeito? Bom, se houver aí, né, a pronúncia, eu posso ter um recurso dessa pronúncia. Havendo recurso dessa pronúncia, caso o tribunal ele confirme essa pronúncia, haverá a interrupção do prazo com base no artigo 117, inciso 3, que diz expressamente que a confirmação da pronúncia interromperá a prescrição. Muita atenção, porque se o tribunal resolver absolver o acusado, não haverá interrupção da prescrição. Bom, então, continuando, né? Além do recebimento da denúncia ou da queixa, da pronúncia, da confirmação da pronúncia, nós temos também a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Bom, cuidado aí com esse marco interruptivo, porque a jurisprudência majoritária vai dizer que a interrupção pode acontecer da data da sessão pública de julgamento e não da data da sua veiculação no Diário Oficial ou em meio eletrônico ou congênere. Então, cuidado que essa publicação da sentença condenatória ou acórdão recorrível, ela não se dá propriamente com a publicação da decisão, com a publicação da decisão no Diário Oficial, mas ela se dá com o recebimento pelo escrivão em cartório da decisão, e a partir desse momento, pelo Código de Processo Penal, a decisão considera-se publicada, ou então, em caso de acórdão, da sessão de julgamento, sem que seja necessário aguardar a publicação desse julgamento, perfeito? Então, muito cuidado aí com essa jurisprudência, tá? Que já está pacificada tanto no STJ como no STF. Bom,
há uma discussão, né, se o acórdão condenatório ele interrompe a prescrição, né, se o acórdão em segunda instância, qual que vai interromper ou não. Se é só o que condena ou se é qualquer julgamento, né? Por exemplo, se há o recurso e o acórdão apenas confirma a condenação, será que há interrupção? A jurisprudência majoritária entende que haverá interrupção, seja qual for a natureza aí desse acórdão. Então, se ele condena, perfeito? Vai interromper. Se ele majora a pena, vai interromper. Se ele diminui a pena, também vai interromper. E, perfeito? Então, nessas hipóteses todas, haverá interrupção da prescrição no caso do acórdão aí que julgar o recurso dessa sentença condenatória. Sugiro a vocês que leiam esse julgado, tá? É um julgado recente do STJ, tá? Só vocês jogarem aí no Google que vocês vão achar o julgado nesse sentido. Bom, cuidado que a sentença condenatória com trânsito em julgado, pessoal, ela não está elencada no artigo 17. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. Por quê? A sentença condenatória com trânsito em julgado, o trânsito em julgado da sentença condenatória não é marco interruptivo, perfeito? É apenas um momento, né, em que se exaure a pretensão punitiva. Então, é claro que após a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, eu vou contar o prazo prescricional da pretensão punitiva até o trânsito em julgado, porque até o momento em que o Estado vai estar pendente ali do julgamento, até o momento em que ele vai estar pendente de aplicar de fato a pena. Mas ela não é marco interruptivo. O trânsito em julgado apenas põe fim à pretensão punitiva, mas não é marco interruptivo da prescrição. Lembrem-se sempre que o artigo 117, ele traz marcos interruptivos taxativamente. Só apenas aqueles marcos que estão expressamente elencados no 117 irão interromper, né, a prescrição. Então, veja, esse prazo, né, entre a sentença, entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado é o prazo do recurso. Entre esse interregno, o Estado ainda vai querer estar o quê? Ainda vai querer exercer qual pretensão? De punir o acusado, perfeito? Então, ainda estaremos calculando, né, prazo prescricional da pretensão punitiva. Bom, uma observação que eu gostaria de fazer com vocês, né? Nós já falamos aqui exaustivamente do prazo da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato. Mas eu comentei com vocês que há, na verdade, né, 3 subespécies de prazo prescricional da pretensão punitiva. O primeiro deles, que nós já falamos, é o prazo da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato. A segunda subespécie diz respeito ao cálculo da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Bom, o prazo da prescrição da pretensão punitiva retroativa, pessoal, ele vai se dar também antes do trânsito em julgado. Eu vou procurar a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre esses interregnos que nós narramos antes da sentença condenatória com trânsito em julgado, ou seja, entre o fato e o recebimento da denúncia, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Vejam só, mas qual é a diferença, então, da prescrição da pretensão punitiva retroativa para a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato? A diferença, pessoal, é que a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima se dá com base na pena fixada abstratamente para o delito no tipo penal. Então, no artigo 155
no artigo 121, no artigo 180, nós teremos penas máximas. E aí, a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima se dá com base nesse máximo de pena abstratamente combinado. Já a prescrição da pretensão punitiva retroativa, ela vai se dar com base na pena aplicada na sentença. Então, a prescrição da pretensão punitiva, ela tem como pressuposto uma sentença condenatória. Então, vejam só, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva retroativa depende da sentença. Só vai poder ser calculada a prescrição da pretensão punitiva retroativa após a sentença condenatória. Afinal, nós dependemos da sentença, nós dependemos da aplicação da pena, nós dependemos dessa pena aplicada para calcular a prescrição da pretensão punitiva retroativa, perfeito? Então, se nós dependemos dela, é óbvio que eu só posso calculá-la após ser proferida a sentença. Mas vejam, ela vai ser procurada, a prescrição da pretensão punitiva retroativa vai acontecer, vai ocorrer antes da sentença. Então, eu tenho que aguardar a sentença ser proferida, mas ela é buscada nos intervalos anteriores à sentença. Então, muito embora eu tenha que aguardar a sentença para calcular a prescrição da pretensão punitiva retroativa, ela acontece, ela ocorre nos interregnos anteriores à sentença condenatória, perfeito? Então, apesar de eu ter que esperar a sentença condenatória ser proferida, é fato que ela se dá nos interregnos anteriores à sentença condenatória. Então, ela vai se dar entre o fato e o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, ou do acórdão ou sentença condenatórios recorríveis. Então, vejam, com base na pena aplicada na sentença, eu vou pegar a pena aplicada na sentença e vou voltar lá no artigo 109. E com base na pena aplicada, eu vou poder calcular o prazo da prescrição da pretensão punitiva retroativa, que se dá justamente com essa pena em concreto, perfeito? Se dá com base na pena aplicada. Bom, o que eu quero dizer para vocês, né, a respeito dessa forma de prescrição. Embora só se possa calcular o prazo prescricional depois do trânsito em julgado, o intervalo de inércia encontrado é anterior, é antes do trânsito em julgado. Então, essa prescrição é da pretensão punitiva, porque se é antes do trânsito em julgado, qual é a espécie de prescrição? É prescrição da pretensão punitiva, perfeito? Outra observação muito importante que eu gostaria de fazer com vocês diz respeito ao artigo 110, parágrafo 1º. O artigo 110, parágrafo 1º, vai dizer o seguinte. Deixa eu só beber uma água aqui. Só beber uma água e pedir um pouquinho mais de água. Porque a gente falando, né, no online direto dá uma sede tremenda. Espera aí, só um minutinho. Bom, continuando, pessoal.
Então, o que eu quero dizer para vocês sobre esse prazo da prescrição da pretensão punitiva retroativa? Tem uma observação que já caiu muito em prova e eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Diz respeito ao artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. O artigo 110, parágrafo 1º, diz o seguinte: a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Não podendo, e aí quem está com vadimeco, grifa essa parte aí, perfeito? Bota lumicolor nessa parte, que é muito importante. Não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa. Cuidado, pessoal, porque essa redação do 110, parágrafo 1º, não é redação originária. Se vocês forem aí ler no código de vocês, o 110, parágrafo 1º, ele teve redação alterada pela Lei 12.234, de 2010, de 5 de maio de 2010. Vejam só, pensem comigo. O artigo 110, parágrafo 1º, com a redação dada, né, pela Lei 12.234 de 2010, é uma lei mais benéfica ou é uma lei que piora a situação do réu? Veja, é uma lei que veda o cálculo da prescrição em determinado interregno, em determinado marco interruptivo, né, em determinado lapso temporal. Para o réu, para o acusado, a prescrição, né, o acontecimento da prescrição é bom ou é ruim? É bom. Para o acusado, ele fica satisfeito quando o Estado não pode mais puni-lo ou quando o Estado não pode mais executar a pena em seu desfavor. Então, para o apenado, para o réu, para o investigado, para o acusado, é bom haver a prescrição. Então, essa lei, a 12.234, de 5 de maio de 2010, é uma lei, nessa parte, mais gravosa. Então, ela é uma novatio legis, né, impégios. É uma lei que traz uma alteração para pior em relação ao acusado. Então, ela torna a situação do acusado, do investigado, do apenado, pior. Então, é uma novatio legis impégios. O que eu quero com isso dizer para vocês? Tratando-se de uma novatio legis impégios, tratando de uma lei que traz uma alteração mais gravosa para o acusado ou para o apenado, nós temos um princípio no direito penal que vai dizer que a lei mais gravosa, ela é irretroativa. Está lá no artigo 1º do Código Penal, artigo 1º e artigo 2º, e também no artigo 5º, inciso 39 ou 40 da Constituição, salvo engano. Então, é um princípio tanto penal como constitucional, que diz que a alteração mais gravosa, a alteração na lei, que traz uma situação pior para o acusado, para o apenado, ela não pode retroagir. Portanto, o artigo 110, parágrafo 1º, ele não vai poder retroagir. Ele só vai ser aplicado para os crimes que tiverem acontecido após 5 de maio de 2010. Muita atenção com isso, porque se a questão trouxer para vocês um crime que tenha acontecido antes de 5 de maio de 2010, é possível nós calcularmos a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o fato e o recebimento da denúncia, perfeito? Eu só não vou poder calcular prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o fato e o recebimento da denúncia para os crimes praticados após 5 de maio de 2010. Muita atenção, pessoal. O que o artigo 110, parágrafo 1º, veda é o cálculo da prescrição da pretensão punitiva
retroativa entre o fato e o recebimento da denúncia. Se for prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato, não há essa vedação. Eu posso ter perfeitamente, independentemente do momento em que aconteça o crime, a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato entre o fato e o recebimento da denúncia, se for prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato. O que o 110 veda é a prescrição da pretensão punitiva retroativa, que é aquela que se dá com base na pena aplicada na sentença, que é aquela que se dá com base na pena em concreto. Isso acontece porque, na prática, entre o fato e o recebimento da denúncia, nós temos o momento da investigação policial, nós temos o momento em que o inquérito fica tramitando entre a delegacia e uma central de inquérito, entre a delegacia e uma promotoria que é responsável pelo ajuizamento da denúncia, ou da queixa, né? Perdão, pelo ajuizamento da denúncia, no caso, né? Se for crime de ação penal pública incondicionada. Então, nesse trâmite, a realidade, né, demonstrava que era o tempo em que se gastava maior, era o momento em que se gastava mais tempo. Então, entre a fase, né, do fato e do recebimento da denúncia, que é a fase policial, percebeu-se que acontecia a prescrição da pretensão punitiva quando calculada pela pena em concreto. Ou seja, era muito comum acontecer a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, qual seja a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Foi essa a intenção do legislador, foi esse o contexto que motivou o legislador a editar uma lei vedando o cálculo da prescrição com base na pena em concreto, perfeito? Então, foi essa a intenção do legislador, vedar que houvesse a prescrição nesse trâmite aí do procedimento da fase de investigação policial. Bom, além disso, eu quero fazer mais algumas observações sobre a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Ela só pode ser calculada depois do trânsito em julgado, mas ela é encontrada antes. É uma prescrição da pretensão punitiva. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero que vocês confundam a prescrição da pretensão punitiva retroativa com a prescrição da pretensão executória. São duas coisas que não se confundem, pessoal. A prescrição da pretensão executória é a prescrição da pretensão do Estado executar a pena. Ela só se dá após o trânsito em julgado da sentença condenatória e ela só vai ser procurada, ela só vai acontecer, de fato, em um interregno após a sentença condenatória. Se eu estou procurando prescrição antes da sentença condenatória, muito embora só aconteça depois, é fato que é uma prescrição da pretensão punitiva, perfeito? Cuidado com isso, tá? Porque a prescrição da pretensão punitiva retroativa, ela tem que esperar a sentença. Então, ela só vai acontecer depois da sentença. Mas ela ocorre, ela é procurada em um interregno anterior à sentença, perfeito? Eu tenho que esperar a sentença para obter a pena aplicada, perfeito? Mas é fato que o lapso temporal em que eu vou procurar essa prescrição é anterior à sentença. Por isso que essa prescrição retroativa é uma prescrição da pretensão punitiva, que não se confunde com a prescrição da pretensão executória. Segunda observação que eu gostaria de fazer com vocês ainda nessa temática é o seguinte: quando eu acho a prescrição, no caso, vamos supor, de um crime, né, de furto,
cuja pena aplicada seja de 2 anos, vamos supor que a pena aplicada para o furto foi de 2 anos, o que gera um prazo prescricional de 4 anos, perfeito? Então, no caso, quando acontece 4 anos, o Estado vai dizer: não posso mais punir o indivíduo, perfeito? Eu vou calcular esse prazo entre os marcos interruptivos antes da sentença condenatória. Então, se for um crime que não seja doloso contra a vida, essa prescrição da pretensão punitiva retroativa vai acontecer quando? Entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão ou sentença condenatória recorrível, porque o artigo 110, parágrafo 1º, veda a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o fato e o recebimento da denúncia, se for crime praticado após 5 de maio de 2010. Se for um crime anterior, nós poderemos perfeitamente calcular a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o fato e o recebimento da denúncia. Mas vamos supor que, no meu exemplo, seja um crime de furto após 5 de maio de 2010. Foi um crime que aconteceu, vamos supor, 10 de janeiro de 2021. Então, um furto que aconteceu 10 de janeiro de 2021, que teve uma sentença condenatória proferida, cuja pena, né, aplicada seja de 2 anos. A pena aplicada que transitou em julgado foi de 2 anos. Qual o prazo prescricional que eu tenho para o Estado punir esse agente com base na pena aplicada? Com base na pena aplicada, o Estado terá um prazo de 4 anos. Então, entre o fato não, porque foi um crime que aconteceu depois de 5 de maio de 2010. Então, entre o recebimento da denúncia ou da queixa, no caso, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorrível, eu tenho que ter, no máximo, 4 anos. Se o trâmite do processo, se o trâmite da ação penal nesse trâmite, né, passaram-se mais de 4 anos, houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa, perfeito? Bom, nesse caso, tudo que aconteceu depois perderá o efeito. Então, essa sentença, né, que no caso aplicou a pena de 2 anos para o crime de furto, que foi tão importante para a gente calcular a prescrição, se ela for alcançada pela prescrição retroativa, ela não produzirá nenhum efeito penal nem civil, perfeito? Então, cuidado com isso. Conclusões, né, que nós podemos tirar. O que é uma extinção da punibilidade? É o Estado não poder mais punir. Se a pessoa foi condenada com trânsito em julgado e posteriormente descobre-se uma prescrição retroativa, ela será reincidente? Não, não será reincidente, porque, como nós vimos, perderá todos os efeitos dessa sentença condenatória, perfeito? O tribunal pode, de ofício, reconhecer, por se tratar de uma questão de ordem pública, então não depende aí de iniciativa das partes. E atenção para aquele fato que eu já ressaltei bastante para vocês, no caso de crimes após 2010, né? Após 5 de maio de 2010, para ser perfeccionista, né? Porque as provas estão cada vez mais difíceis, então eu não duvido que... Eu já vi cair em prova, inclusive, né, especificamente cobrando a data 5 de maio de 2010, então cuidado com essa data, anotem aí no caderno de vocês. Então, atenção, depois de 5 de maio de 2010, não se reconhece mais a prescrição retroativa no intervalo entre o fato e o recebimento da denúncia. Cuidado com isso. Bom, recurso da sentença condenatória, pessoal. Da sentença cabe recurso e quem pode recorrer? Tanto defesa como acusação, né, pessoal, podem recorrer aí da decisão do juiz de primeira instância, da sentença, podem interpor, né, recurso de apelação. E o que eu queria destacar com vocês aqui é que, no caso do recurso, né, exclusivo da defesa, nós temos um princípio aí muito importante, pessoal, muito importante,
que é o princípio da vedação a reformatio impégios. Então, o princípio da vedação da reformatio impégios, que está lá no artigo 617 do Código de Processo Penal. O artigo 617 do Código de Processo Penal diz o seguinte: o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável. A parte importante é a seguir: não podendo, grifem aí no vadimeco de vocês, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Então, pessoal, o que nos importa, né, para fins de prescrição? Esse princípio. Vejam, pessoal, se só a defesa recorre dessa sentença, qual é a conclusão que nós podemos chegar? A pior pena que aquele acusado terá será a pena imposta na sentença, porque em recurso exclusivo da defesa, o tribunal não poderá piorar a situação do acusado. Ele não vai poder agravar a pena se só a defesa recorreu. Então, nós teremos, né, com certeza absoluta, na pior das hipóteses, um prazo prescricional pelaquela pena imposta, perfeito? Então, para fins de prescrição, essa é a relevância para a gente. Quando acontece essa situação em que só a defesa recorre, a doutrina e a jurisprudência e a própria lei chama essa situação de trânsito em julgado para acusação. Por que trânsito em julgado para acusação? Porque se a acusação não recorreu, se o Ministério Público não recorreu, não vai poder ser alterada aquela pena para pior, não vai poder ser alterada a situação jurídica do acusado para pior. Muito cuidado com esse princípio. Se a acusação não recorreu, perde-se a oportunidade de ver essa pena aumentada. Para a acusação, essa sentença transitou em julgado. Agora, transitou em julgado a sentença? Não, pessoal. Para transitar em julgado, tem que haver o trânsito em julgado para a defesa e para a acusação. Então, não transitou em julgado propriamente dito a sentença. O que transitou em julgado foi para a acusação, que não poderá mais recorrer daquela decisão e não poderá ver aquela pena, né, agravada em desfavor do acusado. A defesa ainda não perdeu a oportunidade de melhorar a pena, então por isso não houve o trânsito em julgado ainda daquela decisão. Bom, um passo a passo que eu queria trazer para vocês aí, né? Porque agora a gente já falou muita coisa, a gente já trouxe aí muita informação e aí eu não quero que vocês se percam. O que eu quero que vocês tenham em mente? Em um primeiro momento, a gente calcula a prescrição pela pior pena, que é a pena máxima abstratamente cominada. Então, essa prescrição recebe o nome de prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, perfeito? Se a gente achar a prescrição nesses intervalos, é prescrição pela pena em abstrato e acabou o processo, correto? Em um segundo momento, quando transita em julgado a sentença, nós vamos recalcular a prescrição com base na pena aplicada. Se nós constatarmos a prescrição, será prescrição da pretensão punitiva retroativa, perfeito? Por que retroativa? Porque nós vamos esperar a sentença e vamos olhar para trás, para os marcos interruptivos anteriores à sentença. Por isso, prescrição retroativa, perfeito? Será preciso aguardar até o final do processo? Será que é necessário aguardar o trânsito em julgado para a acusação e para a defesa para que eu calcule a prescrição, pessoal? Depende. Quando é que vai ser necessário esperar até o final? Quando o juiz profere uma sentença da qual a acusação não recorre. E por essa sentença já houve a prescrição. Nessa situação, não será necessário esperar até o final. Então,
Quando é que eu não preciso esperar até o final do processo, até haver o trânsito em julgado para a acusação e para a defesa? Quando o juiz proferir uma sentença. E dessa sentença, eu extrair uma pena que transitou em julgado para a acusação, ou seja, dessa pena a acusação não recorreu. E por essa pena já houver a prescrição, bom, acabou. Eu não preciso esperar o trânsito em julgado da sentença para a defesa para calcular a prescrição, perfeito? Cuidado que nem sempre haverá essa situação, perfeito? Às vezes, pela pena que o juiz aplicou, muito embora já tenha o trânsito em julgado para a acusação, ou seja, a acusação não recorreu, ainda não é possível vislumbrar a prescrição. Pela pena aplicada, o lapso temporal que o Estado tem para punir o agente é maior do que o transcorreu, do que o que transcorreu. Então, nesse caso, ainda não dá para calcular a prescrição, eu vou ter que aguardar para ver se o tribunal vai diminuir a pena, e com essa diminuição da pena, o novo prazo prescricional obtido vai me dar ou não prescrição, perfeito? Bom, novamente, eu friso aí com vocês essa alteração mais gravosa da Lei 12.234 de 2010, de 5 de maio de 2010, para vocês não esquecerem isso. Recapitulo com vocês aí, o 117 é um rol taxativo, perfeito? Então, eu não posso ter marcos interruptivos que não estejam previstos no artigo 117. Muito cuidado com isso, tá? Avançando. Vamos falar agora da terceira subespécie de prescrição da pretensão punitiva, que é a prescrição intercorrente. Essa prescrição intercorrente, pessoal, tem mais ou menos o mesmo raciocínio que a prescrição retroativa, porque ela depende da sentença, ela depende de uma pena aplicada em concreto. Esse é o ponto em comum, perfeito? A diferença é que a prescrição intercorrente ela vai acontecer entre a publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorrível e o trânsito em julgado. Então, se eu vislumbrar prescrição nessa fase recursal, porque entre a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis e o trânsito em julgado, o que há é a fase recursal. Se entre esse interregno eu vislumbrar prescrição pela pena aplicada em concreto, eu vou ter aí a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, perfeito? Intercorrente, se ela for entre a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis e o trânsito em julgado, perfeito? Então, a prescrição intercorrente tem como sinônimo também prescrição intercorrente, subsequente, ou superveniente. É o nome da prescrição que ocorre entre a primeira sentença condenatória e o trânsito em julgado. Tem como base a pena aplicada, mas ocorre entre a primeira decisão condenatória e o seu trânsito em julgado. Possui o mesmo raciocínio da prescrição retroativa, mas ocorre em um intervalo diverso, possuindo, por isso, um outro nome, perfeito? Bom, duas observações para finalizar aí a prescrição da pretensão punitiva. A jurisprudência não admite o instituto da prescrição pela pena ideal ou virtual. Essa prescrição, pessoal, acontece entre o fato e o recebimento da denúncia, perfeito? Para crimes antes de 2010. Por muito tempo aí, né? E principalmente antes da Lei 12.234 de 2010, que impede o reconhecimento da prescrição retroativa entre o fato e o recebimento da denúncia ou da queixa, se firmou o entendimento que é de lege ferenda, ou seja, não está previsto em lei, de que o promotor não deveria oferecer a denúncia diante da pena que provavelmente aquele apenado poderia
ter em seu desfavor, perfeito? Então, o promotor, analisando o processo, vendo quanto mais ou menos o apenado, né, pegaria de pena, ele poderia aí, né, ele não deveria oferecer a denúncia, perfeito? Da mesma forma, a jurisprudência não admite a prescrição antecipada ou em perspectiva ou por prognose ou projetada, que ocorre durante o processo após o recebimento da denúncia. Não está na lei e é fruto aí da prática judiciária, tendo inclusive súmula vedando aí essa prática. Súmula 438 do STJ, que diz o seguinte: é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Bom, então com isso nós finalizamos aí a prescrição da pretensão punitiva, que tem essas três espécies: prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima, prescrição da pretensão punitiva retroativa e prescrição da pretensão punitiva intercorrente. São essas três espécies de prescrição da pretensão punitiva. Só um momento que eu vou tomar uma água. Bom, se não acontecer nenhuma dessas três modalidades de prescrição, nós podemos dizer que o Estado exerceu o ius puniendi, aplicou a pena no prazo aí, no lapso temporal franqueado pelo ordenamento jurídico. Bom, se o Estado processar, julgar e condenar a pessoa dentro do prazo que ele tem para fazer isso, se não houve prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, se não houve prescrição da pretensão punitiva retroativa, se não houve prescrição da pretensão punitiva intercorrente, significa que o Estado condenou dentro do prazo que ele tinha para condenar. E aí surge a segunda grande espécie de prescrição, que é a prescrição da pretensão executória, porque surge com a aplicação, né, da pena, surge a pretensão do Estado de executar a sanção penal imposta na sentença condenatória, perfeito? Então, agora, a partir de agora, nós vamos começar a falar aí da prescrição da pretensão executória. O Estado exerceu sua pretensão punitiva dentro do prazo. Essa sentença condenatória está valendo. E agora o Estado quer o quê, né, pessoal? O Estado vai querer prender a pessoa, vai querer colocar a pessoa aí, né, cumprindo a pena imposta na sentença. O artigo que vai reger aí a prescrição da pretensão executória é o artigo 110, que vai dizer para a gente: a prescrição, depois de transitar em julgada a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Pessoal, isso em prova cai toda vez. Muito cuidado com o artigo 110, na parte final, que aumenta de 1/3 o prazo prescricional da pretensão executória, pessoal. Muita atenção com isso. Não haverá aumento de 1/3 do prazo prescricional da pretensão punitiva. Apenas o prazo prescricional da pretensão executória será aumentado de 1/3 se o réu for reincidente. Muito cuidado com isso, muita atenção com isso. O pressuposto básico aí para a gente calcular a prescrição da pretensão executória é a sentença condenatória irrecorrível, porque apenas diante de uma sentença condenatória irrecorrível, né, pessoal, poderá o Estado executar a sanção penal imposta na sentença condenatória. Qual o termo inicial da contagem dessa prescrição da pretensão executória? Bom, o termo inicial da prescrição da pretensão executória está lá no artigo 112 do Código Penal, que diz o seguinte:
No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr. Inciso 1. Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Então, o termo inicial aí, geralmente, é o trânsito em julgado para a acusação. Veja, o réu ele vai ganhar um curto lapso temporal, geralmente, né? Porque a pretensão executória do Estado só vai poder ser exercida quando houver o trânsito em julgado, tanto para a acusação como para a defesa, perfeito? Mas a prescrição começa a correr a partir do trânsito em julgado para a acusação. Essa é a literalidade do artigo 112, inciso 1, e é a atual jurisprudência pacífica pacífica não, né? Porque está tendo uma leve divergência, mas, por enquanto, a majoritária, digamos assim, do STF. Bom, e quando irá se interromper a prescrição no caso da prescrição da pretensão executória? Aí o artigo 117, inciso 5, vai dizer pelo início ou pela continuação do cumprimento de pena. Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5, ou seja, justamente esse marco temporal que nós estamos falando da prescrição da pretensão executória, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Bom, o que mais eu queria falar com vocês? Caso de fuga, pessoal. No caso de fuga, quando há fuga, nós começaremos a contar de novo. É outro termo inicial de contagem da prescrição, que está lá no artigo 112, inciso 2, perfeito? No caso do artigo 102, inciso 2, diz o seguinte: do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Qual é o caso, né, em que se deve computar a interrupção da prescrição? É o caso de superveniência da doença mental. Então, no caso de fuga, nós não devemos computar. Então, nós temos aí nós temos aí de novo o início da contagem, recomeça a contagem. Então, a prescrição, no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional, que nós ainda não vimos, né, começa a correr novamente aí com base no artigo 102, inciso 2, perfeito? Bom, o inciso 5, ele fala que é marco interruptivo, né, o início ou a continuação do cumprimento. Então, se o apenado, né, ele tem uma sentença condenatória contra si que transitou em julgado, começa aí o prazo da prescrição executória, perfeito? Começa a correr o prazo da prescrição executória. Bom, o prazo da prescrição executória vai começar a correr a partir do trânsito em julgado para a acusação. Nesse caso, começa a correr e para de correr quando? Quando começa o cumprimento da pena, porque o Estado vai estar feliz executando a sua pena. Então, quando o apenado começa a cumprir a pena, interrompe-se aí e não se conta mais. Se ele foge, no entanto, de novo recomeça a contagem, perfeito? Recomeça a contagem. E aí o 113 traz uma informação muito importante. O artigo 113 vai dizer para a gente: no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Então, veja, pessoal, essa prescrição da pretensão executória, né, que se conta nos termos do artigo 110, né, com base na pena em concreto, nos prazos prescricionais previstos também no artigo 109, ela vai se dar com base na pena aplicada. No entanto, no caso do artigo 113, quando a evasão ou quando há revogação do livramento condicional, a prescrição ela vai ser regulada pelo tempo que resta da pena e não pela pena aplicada, perfeito? Então, se ele cumpriu parte ou se ele estava em período de prova de livramento condicional, esse prazo aí vai ser abatido da pena.
E o cálculo da prescrição da pretensão executória vai se dar com base nesse restante da pena. Cuidado com isso. Bom, penas restritivas. Acabamos com isso, né? O prazo da prescrição da pretensão executória. Bem mais simples, né, do que a prescrição da pretensão punitiva, mas é muito importante. Temos aí que ter em vista o artigo 110, tomar muito cuidado com o aumento de 1/3 no caso de réu reincidente. E agora eu vou falar com vocês sobre o prazo da prescrição, né, das penas restritivas de direito, que está lá no artigo 109, que diz o seguinte: aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Então, via de regra, vai ser da forma como nós calculamos também o prazo para as penas privativas de liberdade. Bom, quanto ao sursi, pessoal, é importante aí, né, nós termos em mente o artigo 112, que diz: no caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr, inciso 1, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação, ou que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Então, se houver a revogação da suspensão condicional da pena, começa a correr a prescrição executória novamente, o prazo da prescrição da pretensão executória novamente. Livramento condicional, pessoal, a mesma coisa. Eu reitero aí a importância do artigo 113, que vai dizer: no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Bom, prescrição da pena de multa muitas vezes é também cobrado em prova. Cuidado aí com o artigo 114. O artigo 114 vai dizer o seguinte: a prescrição da pena de multa ocorrerá, inciso 1, em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. Inciso 2, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Então, se for multa sozinha, prescreve em 2 anos. Se for multa junto com pena privativa de liberdade, vai prescrever no mesmo prazo da PPL. Com base em que, né? Esse artigo 114 segue a lógica do artigo 118 do Código Penal, que diz o seguinte: as penas mais leves prescrevem com as mais graves. Muita atenção que eu trouxe aqui para vocês. Lumicolor no Vademecum, grifem aí, sempre cai em prova. Sempre que cai prescrição, 90% dos casos vai cobrar o instituto trazido aí pelo artigo 115 do Código Penal. O artigo 115 do Código Penal vai trazer uma redução de prazo prescricional, pessoal. O artigo 115, ele vai dizer que vai ser reduzido o prazo prescricional pela metade, caso o agente seja menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, perfeito? Então, muito cuidado com a questão. Observem a idade do seu acusado aí, na data do fato e na data da sentença, porque haverá redução pela metade dos prazos prescricionais se ele for menor de 21 anos na data do fato ou se ele for maior de 70 na data da sentença, perfeito? Bom, outra observação aqui, para a gente está quase fechando já a aula, né? Estamos nos encaminhando aí para o final da aula. Cuidado com o artigo 116, pessoal. O artigo 116, ele traz causas de suspensão da prescrição. Ele foi alterado pelo pacote anticrime, então cuidado, né? Porque toda alteração legislativa aumenta a possibilidade da cobrança em prova, né? Então, o atual artigo 116 traz o seguinte: antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Inciso 1, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Esse inciso 1 já existia anteriormente. Agora, a partir do inciso 2, nós temos as alterações aí promovidas pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964, cuja vigência
tem início aí dia 23 de janeiro de 2020, sendo uma novatio legis impégios nessa parte, porque traz novas causas de suspensão da prescrição, e a suspensão da prescrição se opera em desfavor do acusado, né, pessoal? Porque, como nós dissemos, a prescrição, ela favorece o réu. Para o réu, é bom se acontecer a prescrição. E se a prescrição está suspensa, ela não está correndo prazo, então isso para o réu é ruim. Portanto, trata-se de uma novatio legis impégios, então só se aplica aí, né, para os casos, para os fatos, né, que acontecerem após 23 de janeiro de 2020. Então, esses são, vou ler agora, né, as três novas possibilidades aí a partir do inciso 2. A do inciso 2 já existia, só houve uma alteração na redação. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. Inciso 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Inciso 4. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Nessas hipóteses, né, pessoal, nós vamos ter hipótese de suspensão do prazo prescricional, perfeito? Então, o prazo para de correr e quando voltar, ele volta a correr pelo restante que tinha de prazo, perfeito? É diferente da interrupção, em que, pelo artigo 117, nos marcos interruptivos, nós temos a interrupção, zera a contagem e volta a contar tudo de novo. No 116 não é assim, é apenas suspensão da prescrição, perfeito? Bom, continuando aí, nós temos algumas hipóteses, nós temos 4 hipóteses de suspensão que estão fora do Código Penal. E eu vou trazer aqui para vocês. Bom, a primeira hipótese está lá no artigo 53, parágrafo 5º, 53, parágrafo 5º da Constituição, que diz o seguinte: a sustação do processo de deputado federal ou senador a pedido do partido político. Essa é uma hipótese aí de suspensão da prescrição punitiva, da pretensão punitiva, perfeito? Segunda hipótese, artigo 89, parágrafo 6º, parágrafo 6º da Lei 9.099, que diz o seguinte: suspensão condicional do processo. Então, a suspensão condicional do processo, pessoal, também vai suspender o prazo prescricional, perfeito? Terceira hipótese aí, que não está prevista no 116, mas também suspende a prescrição, é o artigo 366 do Código de Processo Penal, muito importante, muito comum na prova e muito cobrado em prova, quando o réu é citado por edital e não apresenta defesa em 10 dias. E a quarta hipótese, pelo artigo 368, a citação por carta rogatória. Bom, quanto ao 366 do CPP, eu sugiro que vocês façam uma remissão à súmula 415 do STJ, que vai determinar que a suspensão vai se dar por um prazo. Não pode ficar suspensa a prescrição ad eterno. Bom, a súmula, ela fixa aí o entendimento de que essa suspensão vai se dar pelo prazo prescricional obtido pela pena máxima abstrata para o delito. Então, a súmula 415 diz o seguinte: o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Então, veja, se houve a suspensão do processo pelo 366, nós vamos suspender o prazo prescricional e o processo. O prazo prescricional fica suspenso até quando? Até o máximo de pena, até o prazo gerado pelo máximo de pena previsto para o delito. Então, vamos supor, há um processo de furto. Nesse processo de furto, qual é a pena máxima para esse delito? 4 anos. Por qual prazo o processo vai ficar suspenso, pessoal? Vai ficar suspenso por 8 anos, que é o prazo máximo, que é o prazo, né, previsto pelo 109 para o máximo de pena do furto. Depois desses 8 anos, veja, começa a correr novamente a prescrição. Então, depois desses 8 anos de suspensão, vamos supor, vai voltar a correr novamente o prazo da prescrição da pretensão punitiva,
que se for pela pena máxima, vai ser mais 8 anos. Então, foi 8 anos de suspensão, com base no artigo 415 do Código com base na súmula 415 do STJ, e depois desses 8 anos, veja, vai acontecer a prescrição? Não. Depois desses primeiros 8 anos, só houve a suspensão do processo. Depois que acabou esse prazo de suspensão, vai voltar a correr o prazo prescricional. E para acontecer a prescrição, eu tenho que observar o prazo do artigo 109, que pela pena máxima de 4 anos do crime de furto é de 8 anos, perfeito? Cuidado com isso, não confundam aí essa hipótese, tá? Bom, finalizando aqui, o que eu quero dizer para vocês que vão fazer prova de OAB, né? Uma observação importante é privilegiar o instituto da prescrição da pretensão punitiva, seja abstrata, seja retroativa, seja intercorrente. Por quê? Pois ela afasta todos os efeitos penais do crime, reincidência, maus antecedentes, inclusive rescindindo eventual decisão condenatória proferida. Então, diante de uma prova, diante de uma questão de prova, se houver mais de uma prescrição, privilegiem a prescrição da pretensão punitiva. Perfeito, pessoal? Bom, com isso nós finalizamos aqui a aula. Agradeço aí a todos vocês que ficaram até agora comigo assistindo. Desejo que vocês venham fazer o curso da OAB com a gente. Está sendo muito bem preparado com carinho para vocês, perfeito? Então, eu aguardo vocês na turma do curso Glioche para dar direito penal e atingir aí a pontuação máxima, perfeito? Boa noite, pessoal. É isso. Ficamos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.